Olá, voltamos aqui com Resenha Corporativa, o podcast do seu negócio. Hoje vamos voltar a falar sobre musculação. Temos aqui um convidado especial que é o personal trainer Léo Menezes, do Estúdio Tech Trainer. Tudo bem, Léo? Seja bem-vindo aqui ao Resenha. Muito prazer, estou bem feliz de estar aqui e vamos para cima, vamos falar de musculação. Não, e o Léo é uma figura ímpar, assim, porque ele faz um trabalho dentro da musculação, assim, muito diferenciado, né? Até com um público diferenciado, toda uma estratégia, uma personalização, que a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas, Léo, vamos se apresentar, né? Te apresentar para as pessoas aí que querem, que procuram, até que de repente já conhecem aí as suas redes sociais, mas como que é isso? Quem é o Léo? Como que você entrou nessa onda, né, da musculação? O que te atraiu nisso? Conta pra gente. Boa noite, pessoal. Meu nome é Leonardo, mais conhecido como Léo Menezes. Eu me considero um homem simples, batalhador e muito sonhador. Eu vim do esporte desde quando me entendo por gente e foi o que me moldou muito para a vida, o esporte, a questão da família, a questão da espiritualidade. E eu tinha um sonho de ser jogador de futebol quando eu era pequeno. Joguei bola dos 6 até os 17 anos. Então eu tive já no sangue o esporte muito forte, que trouxe muitas experiências que fez com que eu desenvolvesse a vontade de querer seguir carreira. Como no futebol é muito difícil, porque envolve várias outras coisas. Partindo disso, eu comecei a pensar o que que eu vou fazer da minha vida se eu não seguir a carreira no futebol. E aí eu tive que começar a trabalhar para ajudar meus pais em casa. Eu comecei trabalhando como garçom em restaurantes, depois trabalhei como vendedor de lojas, também trabalhei como operador de máquinas em fábricas. Só que para mim esquecer uma antiga paixão, eu tive que descobrir uma nova paixão. E eu era um cara muito magro, franzino, tinha baixa autoestima, tinha muita vergonha, muitas vezes até de conhecer uma menina, porque não me sentia bem comigo mesmo. E aí me indicaram a musculação. E através da musculação eu comecei a pegar gosto, conheci um professor que me direcionou muito bem, e com o passar dos meses eu comecei a ganhar corpo, comecei a entender um pouquinho mais sobre treinamento, e as pessoas que tinham menos experiência muitas vezes pediam ajuda para mim quando o professor estava muito atarefado. E com o passar do tempo eu percebi que eu levava jeito com isso. E era um ambiente sempre alto astral, um ambiente que eu me sentia sempre alegre e feliz. Até que esse próprio professor falou: Cara, você leva muito jeito para estudar educação física, então eu acho que você encontrou a profissão certa para você. E aí partiu disso um novo sonho, que era estudar educação física. Então, toda vez quando eu via alguém com agasalho da educação física indo para a faculdade, e quando ia para as academias, eu via os professores orientando, direcionando, eu fechava os olhos e me via naquela situação de começar a dar início a essa profissão. Aí, partindo disso, trabalhei fazendo muita coisa do que eu não gosto para ter a oportunidade de estar hoje aqui trabalhando nessa profissão maravilhosa que eu tanto amo e que eu ainda quero crescer, prosperar muito e ajudar e salvar muitas e muitas e muitas vidas através do meu trabalho. E aí eu tive que começar a juntar dinheiro para dar o pontapé inicial, para começar a estudar. Só que as dificuldades financeiras na minha casa era muito grande, né? Minha mãe, desde quando eu me entendo por gente, minha mãe tem problemas de saúde, que meu pai cuida muito dela. Então, eu tive que auxiliar meu pai muitas vezes nessa questão. Meu pai também teve uma fase muito difícil nas questões financeiras. E aí me contaram sobre um grupo estudantil que dava 50% de uma porcentagem de desconto para algumas universidades. E aí eu prestei a prova do Enem e aí consegui tirar uma boa pontuação e aí comecei a concorrer com algumas vagas para algumas universidades para dar o pontapé inicial.
Porém, eu trabalhava em outra área ainda. E aí eu trabalhei numa empresa que eu ia completar um ano, e aí nesse período, justamente quando eu estava prestes a começar, eu fui mandado embora, porque a empresa ela era voltada para a tecnologia, eles sabiam que eu tinha esse sonho de estudar educação física, e eles acharam melhor não dar continuidade na renovação do meu contrato. Nisso eu fiquei muito preocupado, porque foi bem no período que eu queria muito iniciar o curso de educação física. Porém, o que que aconteceu? Eu fui mandado embora, recebi a minha indenização, consegui terminar de concluir algumas contas que eu tinha, e aí fui correr atrás dessa parte da faculdade. Porém, eu precisava juntar mais dinheiro. Aí eu fui fazer um trabalho temporário de um mês na empresa Souza Cruz. E há vagas para iniciar na faculdade, faltava mais ou menos uns 2 meses. E aí eu tinha iniciado esse trabalho temporário. Quando acabou, eu fui com a cara e a coragem para a faculdade fazer a matrícula e pagar a mensalidade do primeiro mês. Porém, o que que aconteceu? Quando eu iniciei a faculdade, eu só tinha conseguido juntar R$ 800 guardado na conta, e o seguro-desemprego ficou bloqueado porque eu tinha feito um trabalho temporário na empresa, assim que eu saí do outro trabalho que eu tinha sido mandado embora. Então eu iniciei o primeiro semestre da faculdade sem estar trabalhando, com R$ 800 guardado na faculdade, e a mensalidade era 400. E eu tinha 3 meses do seguro-desemprego Bloqueados ainda. bloqueado. Meu Deus do Quer dizer, era céu. cara, coragem, um sonho. A cara, a coragem e um sonho. E meus pais em choque, porque eles já ficavam preocupados por conta do futebol. E eles falaram: Nossa, filho, será que não é o bom momento mesmo para você começar a estudar? Até porque você não está trabalhando, tem toda essa questão da condução e assim por diante. Eu falei: Pai, assim como o senhor encontrou o amor na sua profissão e graças a Deus o senhor conseguiu crescer na vida dessa forma, eu acredito que a gente só vai crescer na profissão fazendo aquilo que a gente ama. E eu não vou desistir, eu sinto que agora é o meu momento, e então eu acredito que Deus é maior do que os meus problemas, e eu vou para cima. A única coisa que eu peço para vocês é orem por mim, porque eu vou à luta. E aí, beleza. O primeiro mês na faculdade, eu encontrava com os meus amigos, eles não entendiam como eu estava conseguindo estudar, porque eu não tinha dinheiro nem da condução. Os professores falavam na sala de aula sobre material escolar, sobre xerox, sobre avental, aulas de anatomia, então, livros. Aí um amigo meu falou para mim assim: Léo, mas se você não está tendo nem dinheiro para pagar a condução, e aí, como que você vai fazer então para se manter? Eu falei: você acredita em Deus? Eu falei: acredito. Pois é, eu também. E uma vez eu pedi para Deus me dar um sinal, e na igreja eu orei a Deus e eu senti que Deus falou comigo uma frase que para mim me tocou profundamente, que foi: o homem sem fé é impossível de agradar a Deus. O desejo do seu coração é para fazer o bem, não tenha medo que eu serei contigo. Então eu agarrei nessa palavra, e até hoje eu sou muito feliz por isso, porque eu sinto que eu sou um instrumento das mãos de Deus para ajudar as pessoas. Então é essa a minha missão, é salvar vidas, ajudar as pessoas através do meu trabalho. E aí no segundo mês, quando estava praticamente para secar a fonte da renda, eu paguei mais um segundo mês. Falei: meu Deus, agora eu já não tenho da onde tirar para pagar o restante da faculdade. Aí o que que aconteceu? Quando estava para iniciar o terceiro semestre, o meu seguro-desemprego foi desbloqueado. E aí o valor que eu precisava era o valor que eu precisava pagar da faculdade, e sobrava mais um pouco. Então, meu primeiro semestre eu consegui concluir sem pegar nenhum exame na faculdade e sem estar trabalhando e sem deixar nenhuma pendência financeira. Mas foi totalmente assim, com o coração na boca, porque até então era algo que eu não sabia o que estava para acontecer. Aí no segundo semestre,
o que que aconteceu? Eu praticamente peguei o primeiro semestre pegando carona no ônibus. Aí eu lembro dessa história, eu até conto para os meus alunos, porque eu cheguei a pedir carona para o motorista e eu fiz amizade com um. E como que foi? Eu pedi a carona para ele, ele falou, mas como você está indo estudar e você não tem dinheiro para pagar a condução? Aí eu falei para ele, cara, o negócio é o seguinte, eu estou indo em busca de um sonho, tá aqui o meu RA, tá aqui o meu material de estudo, isso vai ser provisório, não vai ser para a vida toda. Só que se você não me der carona, eu vou pedir para outra pessoa, mas eu estou determinado a fazer o que eu quero fazer. Na minha mochila eu estou com um currículo e se você puder me ajudar, eu agradeço. Se não der, tá tudo bem. Ele falou, cara, parabéns pela sua ousadia e coragem. Faz o seguinte, todo dia às 7 horas da manhã eu estou passando aqui. Eu vou te dar carona e a gente vai divulgar para os passageiros do ônibus para saber se está precisando de vaga de trabalho em algum lugar e com certeza você vai conseguir. E aí, durante esse período, eu acabava pegando o ônibus, entregava o currículo pro pessoal e era engraçado porque todo mundo perguntava: e aí, já arrumou emprego? Todo mundo começou a te Falei, conhecer, cara, né? você tem um porte bacana, você não poderia já estar trabalhando na academia? Eu falei, pois é, mas eu estou no primeiro ano da faculdade, teoricamente eu não posso, e vamos ver o que que pode acontecer. E aí, nisso, no segundo semestre, eu encontrei um amigo por acaso, e ele falou para mim, você está trabalhando, Léo? Não. E como que você está fazendo para estudar? Eu falei, olha, eu estou tentando me ajustar aqui na medida do que eu posso. Eu falei, ó, lá na academia onde eu trabalho, tá precisando, eu vou levar você para trabalhar comigo, mesmo sem você poder. Você tá afim? Eu falei, cara, vai me ajudar muito, porque eu preciso trabalhar para poder pagar minha faculdade e até mesmo ajudar meus pais. Aí ele me levou para trabalhar na academia onde ele trabalhava. Lá eu trabalhei durante 4 meses, só que teve um aluno que ele era o último ano da faculdade. E ele se incomodou muito porque a dona ela me deu a oportunidade sendo o primeiro ano de faculdade e não deu a oportunidade para ele sendo o último. Mas o que que acontece? Ela já tinha dado aula na academia onde eu treinava. Então ela gostava já da minha pessoa e ela confiava muito nesse meu amigo que já trabalhava lá. E aí o que que esse rapaz fez? Ele juntou uma panela de alunos e acabou chantageando ela para me mandar embora porque ele não aceitava a possibilidade de um cara de fora trabalhar na academia, sendo que ele estava no último ano da faculdade e ele já treinava lá há muito tempo. Aí, contra a vontade dela, depois ela precisou abrir o jogo comigo e precisou me mandar embora. Só que nesse período eu consegui concluir o segundo semestre. Foi exatamente assim, também fortes emoções. E aí, no terceiro semestre, como eu já andava já na mochila com currículo e tudo mais, eu lembro que meu pai ele tinha pegado uma carta de caminhamento para trabalhar numa farmácia, porque na época ainda tinha o Centro de Solidariedade da Galvão Bueno. Então eu já fui procurar emprego com meu pai lá. Inclusive eu via os alunos da FMU na mesma rua, eu ficava assim admirando, assim, nossa, esses caras devem ser tudo playboy. Eu aqui procurando emprego com meu pai e a galera indo estudar de manhã, mas um dia, se Deus quiser, eu vou conseguir. E aí, o que que aconteceu? Eu fui numa agência, preenchi essa ficha para trabalhar nessa farmácia, só que aí, quando eu terminei de fazer o preenchimento dessa ficha, o rapaz falou, olha, mas a vaga é para a região da Zona Sul, você mora na Zona Leste, então você já está descartado. E aí eu fiquei, meu Deus do céu, e agora? O que que eu faço? Preciso desse emprego para ontem, porque no mês seguinte eu já não teria dinheiro para pagar a faculdade. Aí eu lembrei de uma academia que eu treinava lá no centro de São Paulo, próximo até dessa agência, e eu lembrei até do nome do coordenador dessa academia. E eu sou ruim para gravar nome. Normalmente eu chamo os meus alunos de guerreiro, guerreira, somos todos guerreiros nessa vida, né? Facilita muito a minha rotina também do dia a dia. E aí eu senti fortemente, bom, eu vou lá naquela academia e vou conversar com esse coordenador. Eu simplesmente saí dessa agência, fui direto para essa academia, pedi para chamar esse coordenador e me apresentei para ele. Olha, eu não sei se você lembra de mim, meu nome é Léo, eu treinei aqui na sua academia durante uns 6 meses, eu trabalhava numa empresa aqui próximo. Uma vez eu tinha esquecido até o tênis, você emprestou para mim,
seu nome é Fábio, não é? Eu falei, ah, é Fábio mesmo. Pois é, Fábio, então. E uma vez você falou que se precisasse de alguma coisa, que poderia pedir para você. Pois é, cara, eu preciso. Eu tô, no segundo ano de educação física, eu preciso muito trabalhar para poder pagar minha faculdade, eu não estou tendo trabalho. Eu gostaria de saber se você sabe de algum lugar que está precisando. Eu preciso muito e não tenho muitas oportunidades, mas eu tenho certeza que se você me indicar, você não vai se arrepender. E aí ele falou, cara, por incrível que pareça, você veio no dia e no momento certo. Foi Deus que te mandou. Eu falei, pô, amém. Porque na academia onde eu estou trabalhando na parte da noite, eu estou indo lá ajudar um amigo. Porque o professor que trabalhava para ele acabou saindo. E ele está precisando de gente para trabalhar lá. Você quer ir lá fazer um teste? Eu falei, com certeza. Isso era 2 da tarde. 2 horas da tarde. E aí ele ligou para esse amigo dele, contou que era muito amigo e que desse uma oportunidade para mim. O cara nem me conhecia direito, mas Foi. ele sentiu uma energia muito boa, falou bem de mim para ele e pediu para dar uma atenção e fazer uma entrevista. Aí beleza. Aí eu cheguei na academia lá às 15 da tarde. O coordenador ficou de chegar às 18, ele foi chegar às 8. Eu fiquei 5 horas aguardando ele lá na academia. Nesse período, o que que eu fiz? Eu fiz amizade com o professor da sala, contei um pouquinho da minha história, perguntei se eu podia treinar um pouco, treinei na academia, testei cada aparelho por aparelho para entender qual que era a biomecânica, o funcionamento, o ajuste de cada aparelho. E aí, depois de um bom tempo, o coordenador chegou. Ele fez uma entrevista comigo. Ele falou: olha, teoricamente você não pode trabalhar, você está indo ainda para o segundo ano, mas você quer fazer um teste sem compromisso? Eu falei: não, com certeza. Então você pode vir a semana que vem, você vai trabalhar uns 3 dias e a gente analisa o que que a gente pode fazer. Eu falei, tudo bem. E aí ele falou do salário, do horário, eu ia trabalhar das 18 à meia-noite. Eu nem sabia se tinha ônibus ou não, mas o que eu ia ganhar lá na época era R$ 600. Era o que eu precisava para pagar a faculdade, já era o suficiente. Na semana seguinte eu trabalhei 3 dias. No segundo, ele falou: ó, você está contratado. Você vai trabalhar porque dá para ver que você tem bastante gana e eu vou te ajudar. Só que é o seguinte, a princípio você vai trabalhar na recepção, você vai auxiliar os professores em alguns momentos na sala, porém, você sabe que sou eu que respondo por você. Então, vai devagar para a gente conseguir se ajudar. Na época foi uma alegria muito grande, eu contei para os meus pais. Inclusive, tinha uma academia perto da casa dos meus pais que o dono, ele me dava muito conselhos, ficou muito feliz por mim, porque eu acabava treinando lá também como uma forma de estudo. E aí foi o começo de eu trabalhar na academia no centro. E na academia lá no centro, o que é interessante é que você faz muito contatos e network interessante, porque você lidar com gente de todo canto de São Paulo, do Brasil e do mundo. E nisso eu recebi proposta para trabalhar na academia da Nike, recebi uma proposta para trabalhar na Itália, só que eu não podia porque eu era estagiário. E aí o pessoal já achava que eu era formado porque o fato de eu ter experiência com esporte e gostar e já estava treinando já há um bom tempo, então eu já tinha uma boa desenvoltura de sala. Então isso acabou me ajudando bastante para eu ir desenvolvendo o meu papel. Aí depois disso, esse coordenador ele saiu e entrou um outro coordenador. Só que esse outro coordenador, ele era um perfil de um fisiculturista, tinha muita experiência. Só que por alguma razão, ele queria montar a equipe dele e eu percebi que ele não estava muito assim, indo muito para minha cara. Eu chamei ele na conversa, falei para ele, olha, o negócio é o seguinte, eu preciso desse emprego para pagar meus estudos. Estou aqui para ajudar, para servir, fazer o meu melhor. Então, se você não gostar de alguma coisa de mim, você pode chegar em mim, me falar que eu vou tentar melhorar. Só gostaria que você fosse muito direto comigo, porque não estou aqui para brincar, mas eu valorizo muito a oportunidade que eu tenho aqui e gostaria que você valorizasse isso também.
E aí nós trabalhamos juntos nessa mesma academia uns 3 anos. Só que ele era aquele cara que ele era muito autoritário, ele tinha o jeito dele todo de trabalhar. Só que no final das contas, cada professor que entrava na academia saía. Só que eu ia ficando, mesmo sendo estagiário. Passava mais 4, 5 meses, outro professor formado saía. E eu ia ficando como estagiário. E isso levou 3 anos. E aí, por conta disso, ele foi entendendo da minha importância lá dentro dessa academia. Só que o que aconteceu? Ele montou a própria academia dele na mesma região da onde eu trabalhava. E aí o cara que não fazia muita questão de que eu continuasse no trabalho, depois ele fez questão que eu fosse trabalhar na academia quando ele montou. Porque ele sabia que eu tinha um poder muito forte e influente com os meus alunos. E aí ele fez uma proposta muito melhor do que eu estava. E aí eu saí dessa academia para trabalhar na academia dele. E nisso eu consegui concluir os primeiros 3 anos de faculdade. E aí quando eu comecei a trabalhar lá já estava mais preparado, eu já comecei a ter outros contatos interessantes. E aí nisso eu consegui concluir a minha graduação. E depois nessa academia eu fiz a minha primeira especialização em musculação e condicionamento físico e biomecânica aplicada. E aí, partindo dessa academia, eu fiquei 4 anos. E aí eu tinha um ex-aluno que me admirava muito no meu trabalho e perguntou para mim, Léo, se eu montasse uma academia, você coordenaria essa academia para mim? Aí eu não levei muito a sério, mas falei, sim, com certeza. E aí passou mais ou menos um ano, esse cara montou uma baita de uma academia também, próximo da região, tudo ali do centro de São Paulo. E aí ele me levou para ser coordenador da academia dele. Aí quando eu fui coordenador da academia dele, foi interessante porque abriu minha visão sobre a questão do empreendedorismo, abriu a minha visão sobre o trato pessoal com o chefe, com colegas de trabalho, com estagiários, com alunos. E eu tinha que fazer toda essa transição, tanto de abordagens e de rotina de trabalho, para eu conseguir desenvolver as habilidades que eu precisava. E aí nessa academia eu conheci uma aluna, por exemplo, que ela não gostava de academia e o marido dela também não gostava. Só que eles gostavam muito de mim. E ele fez muita questão que eu desse aula para ela, porque ele confiava muito no meu trabalho. E através dela, ela disse que eu ia gostar muito de conhecer um amigo dela que se chamava Sidney. Eu falei, a hora que você quiser, você me apresenta. Eu falei, não, mas ele mora em Santa Isabel e aí você tem que reservar 6 horas para você poder dar aula para ele, que ele é um cara que tem muita grana, tem um tempo mais corrido, então você precisa se programar para você atender. Beleza. Nisso eu era coordenador da academia, avaliador físico, professor de sala e personal trainer. Essa Nossa. correria toda eu tinha que me conciliar, mas eu percebi que tinha uma oportunidade interessante. Aí na semana seguinte, ela combinou comigo. E aí depois da nossa aula a gente foi para o metrô Jabaquara, de lá da Bela Vista. A gente foi para o metrô Jabaquara, de lá nós pegamos um helicóptero. E aí eu fui parar em Santa Isabel, dentro de um estacionamento de helicóptero. E eu conheci o seu Sidney. Na verdade, o seu Sidney era o Sidney de Oliveira, o dono da Ultrafarma. E aí ele queria muito fazer aula para melhorar a rotina de vida dele. E aí eu conheci, dei aula para ele durante uns 3 meses. E ele fez um comentário muito interessante que me ajudou muito para minha virada de chave também para o meu crescimento profissional. Ele comentou com a governanta dele, com um motorista também, que além da questão do cuidado, do direcionamento, da orientação da aula, ele falou assim, o Léo, ele passa essa confiança de um profissional da área da saúde e ele não é o tipo de profissional que expõe o corpo dele para mostrar que ele conhece. Ele é mais preocupado em realmente passar conhecimento e segurança para o aluno. Porque às vezes eu tenho a impressão que nessa área as pessoas estão mais preocupadas em mostrar o corpo do que o próprio conhecimento. Exatamente. Aí partindo disso,
eu percebi que para essa classe elevada da alta sociedade, eles têm muito esse cuidado de que eles não estão preocupados com o corpo. A gente que gosta da estética, a gente gosta de treinar realmente para se sentir bem, mas o mais importante é exatamente o conhecimento atrelado com o atendimento. E isso me ajudou porque na hora que eu comecei a atender alguns outros alunos, eu percebi que esse tato fazia muita diferença na hora de fechar com o cliente de personal, entender do mundo do aluno, entender do mundo do cliente, entender a dor e o desejo que cada um tem, porque a musculação vai muito mais além do que puxar peso. A musculação vai muito mais além do que o exercício em si. Porque a partir do momento que você consegue entender a necessidade do aluno, o objetivo do aluno e o real foco dele, a musculação ele acaba sendo só um complemento a mais. Porque no final das contas, ela quer ser acolhida por você, ela quer ser escutada por você. E isso vai ajudar para que o trabalho, ao mesmo tempo de exercício físico, você acaba sendo também até mesmo um terapeuta. E aí a gente acaba sabendo até mais da vida dos alunos do que os próprios parentes. Porque criou essa conexão, criou essa confiança e esse cuidado. E isso é que fez a diferença no meu trabalho. Tanto que durante anos que eu trabalhava, eu, por gostar muito e ter esse cuidado de tratar as pessoas como gostaria de ser tratado e pensar que poderia sempre ser alguém da sua família, então eu sempre tive muita facilidade de ter clientes de personal. E tinha alguns professores que eles não entendiam isso, e eles ficavam muitas vezes incomodados. Mas eu falava para eles, o fato de você estar trabalhando em sala já é uma grande vitrine para você demonstrar o seu trabalho e, através disso, você conseguir atrair esses clientes para virar seu cliente, mas vai depender da sua intervenção. Então, eu faço o que a maioria não faz. Então, a academia, às vezes, lotada, parecia que só eu que trabalhava na academia. E os alunos preferiam esperar ser atendido por mim do que ser atendido pelos outros, que muitas vezes estava de braço cruzado, ou às vezes não estava com tanta boa vontade assim de atender. Então, a gente que trabalha com o público, a gente não pode fazer acepção de pessoas. E o importante é justamente isso. Quanto mais diversidades que você tem, mais você aprende. Então, com isso, na academia, eu fui atendendo a senhorinha que tinha escoliose. Eu fui atender o jovem rapaz que tinha problema no joelho por causa do futebol. Aí eu fui atender o senhor aposentado que tinha hernia de disco. Aí eu fui atender o outro senhor que era hipertenso. E tudo era laboratório de estudo. E aí eu levava... a perceber, né, que tinha ali pessoas que às vezes não tinham tanta atenção com relação aos professores convencionais e que era um público que precisava de um atendimento mais diferenciado. Mas sabe que eu acho interessante? Você contou a tua história, assim, é emocionante, né? Aquela coisa do passar pelo vale para subir ao monte, né? Mas é bem isso, assim. Bem passou isso. pelo vale mesmo. Sim, E, sim, bem e dá isso. para entender... e até, assim, fazendo uma relação que você falou no começo, né? Até tal, se eu sou um cara que trabalha tal... família, espiritualidade. E aí, no contar da sua história, isso fica muito claro. O porquê que a tua academia, ela tem esse perfil, ela tem essa filosofia de trabalho, que é essa questão até adiantando um pouco, né? Mas essa questão do atendimento, né? Do cuidado Sim. específico, e até porque você é muito procurado, porque a gente vê até pelas redes sociais que você é muito procurado por pessoas idosas, por pessoas que têm, às vezes, algum problema de saúde, alguma Iniciantes de lesão, musculação, pessoas que têm casais. traumas, que você até contou dessa moça, desse casal que te apresentou, inclusive, ao Sidney, que não gostava de academia. Então, você conseguiu enxergar, isso eu acho muito bacana, que existe um público que quer e a Sim, necessidade, até pela tua experiência, o quão importante é você fazer um trabalho de musculação, o quão importante é você fazer um trabalho de fortalecimento, seja em qual outra atividade você tiver, mesmo que você seja uma pessoa que não pratique nenhum esporte, ou que pratique um esporte, mas o quanto a musculação é essencial nesse trabalho. E assim, o que eu percebi? Você
conseguiu identificar que precisava ser feito um trabalho de conscientização, de acolhimento, né? Sim. Para que essas pessoas pudessem ver que não é aquele bicho de sete cabeças, que não é aquela coisa, sabe, chata, não é... Não, é a forma com que se trabalha, né? Sim. E aí eu costumo Sim. dizer assim, muito... quando entra muito aquela coisa de falar de Deus e tal, eu acho que a gente tem um propósito em tudo, Sim. né? Sim. E você entendeu o seu propósito lá atrás, Sim. né? Lá Sim. atrás você percebeu, você enxergou qual era o propósito da sua vida Sim. e você insistiu nisso. Você Sim. conseguiu, você foi resiliente, Guerreiro mesmo. guerreiro mesmo, por isso guerreiros e guerreiras, para Sim. poder hoje você sabe, ter esse reconhecimento que você tem. Isso é muito bacana de ver. Isso é muito bom de estar com você contando a sua história. Sim, e te falo mais, tanto que os meus alunos falam, quando você crescer, é interessante porque às vezes as pessoas acreditam mais na gente do que a gente mesmo, né? Eles falam, você tem que treinar os profissionais que vão vir trabalhar para você com essa mesma mentalidade, porque é o que você falou, tem público para isso e precisa Sim. e está carente. Porque o cara que gosta de treinar e a moça que quer emagrecer, se ela for saudável e for determinada, ela consegue emagrecer. Com a ajuda do profissional, ela acelera esse processo. E o rapaz também. Mas você cuidar de alguém com problema de depressão, você cuidar de alguém com problema de ansiedade, você ajudar alguém com um problema específico no joelho, você ajudar alguém com um problema na coluna, você ajudar alguém que já teve crenças muito ruins, experiências muito ruins nas academias, não é tão simples assim. Vai muito mais além. Então, você ter essa sensibilidade, essa empatia, é o primeiro passo para a pessoa sentir mais Com confiança e ela certeza. se permitir de ir mais além. E outra, vai até além disso. Porque se você for pensar da forma empresarial, vamos dizer assim, é muito mais custoso. Porque, tipo, as academias hoje, qual é o padrão da academia hoje? Você vai numa academia super lotada, principalmente em determinados horários, que eles têm uma quantidade, às vezes, muito pequena de profissionais, então eles te passam uma grade ali de treinamento que você vai seguir aquilo. Sim, Muitas vezes você vai pedir auxílio ao professor que está ali nas primeiras contatos que você vai ter com aquele aparelho, depois sim, você se vira, né? sim, Ou seja, você dá o atendimento que você dá na sua academia, acaba sendo mais custoso, vamos dizer assim, economicamente, na visão do empresário. sim, Porque você vai atender um público que precisa de você ter profissionais ali mais dispostos, que vão despender de um tempo maior para poder escutar, para poder, sabe, fazer esse trabalho, inclusive de mudança de mentalidade, sim, não é? Mas sim, existe esse público que não pode ser deixado de lado, que não pode sim, simplesmente ser ignorado, sim, sabe? Por conta de uma questão meramente, às vezes, econômica, sim, né? Ou seja, eu creio que esse é o segredo do seu sucesso, inclusive, porque você viu essa necessidade e que tudo bem, para que você faça com que isso funcione, sim, é um custo maior? É um custo maior. Porque você tem um público que, às vezes, o tempo dele dentro da academia é mais longo, porque ele precisa de sim, mais atenção. Você tem que ter profissionais, e aí que vem o que até falaram para sim, você do treinamento desses profissionais, porque vai sim, chegar num ponto que você, Léo, que você vai precisar desenvolver, inclusive, sim, um centro de treinamento sim, para lidar com. Porque a gente está vivendo, vamos lá. Só para eu resumir aqui, para você sim, deixar a palavra, porque eu sim. falo, senão eu fico Não, está empolgada. ótimo, pode falar. Fico empolgada, Sim, mas assim, hoje nós temos uma grande população que as pessoas têm cada vez menos filhos, correto? Então correto. vamos fazer uma análise aqui mais, sabe, de sociedade. Nós temos um pessoal, os idosos, hoje é o pessoal de 50, os antigos 30, mas enfim, nós vamos daqui para frente ter uma quantidade de idosos muito maior, Sim. tá? Daqui 10 a 20 anos, eu estava lendo um Exatamente, artigo sobre isso, exatamente. exatamente Muito isso. maior. Sim, Quem que vai olhar para esse pessoal? Então, assim, você está saindo na frente, sim, sabe, de uma necessidade que talvez hoje ela não seja tão vista, mas que ela vai ser muito evidente daqui a pouco tempo. sim, Tá? sim. E assim, então, quando eu costumo brincar, que eu digo aqui no resenha, às vezes surgem várias Vários coisas, insights, né? até para ideias Sim, de ampliação e tal. sim, Eu vejo assim, o atendimento que você dá e o mercado que você atinge
e da forma com que você trabalha, hoje você tem lá a sua academia, mas você precisa pensar realmente, se não já não estiver pensando Sim, nisso, sim, mas de fazer um treinamento mesmo e de expandir isso. sim. Porque num Meu curto a sonho é ter médio uma rede. prazo, É isso num mesmo. curto prazo, nós vamos ter muito mais pessoas na condição daquelas que você dá essa especialidade no atendimento do que aquele bando de gente que vai para academia hoje padrão, você Sim. entendeu? Então, cadê? Precisa ser dado né, mais atenção a Eu, isso de fato. eu sempre falo para os meus colegas de trabalho, eu procuro entregar muito mais do que aquilo que eu prometo. Então, aquilo que eles investem acaba sendo até barato, porque eles não encontrariam em qualquer outro lugar. Isso é um ponto. O outro ponto que faz toda a diferença é que quando você começa a demonstrar a percepção do ambiente, do valor, do exercício, da patologia que a pessoa tem, do objetivo que ela tem. Até mesmo quando eu falo dos meus objetivos, dos meus sonhos, ela vê que nada está sendo à toa ali. Tudo está tendo um propósito maior. E aí os próprios alunos começam a torcer por você. Porque Exatamente. eles brincam assim, caramba, Léo, eu tenho que aproveitar essa oportunidade que eu estou com você, porque eu não sei se daqui a um ano eu vou ter a mesma chance de estar com você. E eu tenho uma cobrança muito forte também, voltado para a consultoria online. Os meus mentores falam, meu, você tem que abrir logo essa consultoria. Eu falei, calma, Exatamente. porque você ser empresário, você dar personal, você fazer várias outras coisas, requer tempo. Então, eu me sinto como um sniper, um atirador de elite. Você não Eu pensou estou, ainda em criar um projeto assim, de repente, até como franquia? Porque eu digo assim, sim, essa questão da franquia, você acaba pulverizando de uma outra forma, você criar um formato, né, uma uma estrutura, né? filosofia, essa estrutura, porque é necessário. Tem Sim. muito, o público é muito grande que precisa de um atendimento diferente, que quer às vezes ir para uma academia e não consegue, não vai E, porque não se sente acolhido. e além disso do que você falou, ressignifica o que é musculação. Exato. Porque a musculação, ela vai muito mais além do que só ficar forte. E você pode ficar forte sendo magro. Você pode ficar sendo, você pode ser forte até mesmo estando acima do peso. Quando eu falo ser forte, não é só em ganho de massa muscular. Mas, por exemplo, eu tenho um aluno que ele mal conseguia se levantar da cama. Esse mesmo aluno, ele era muito fumante e ele tinha dificuldade até mesmo de subir dessa escada. E ele ficou internado 2 vezes na UTI e ele foi entubado. Ele treina comigo já há 3 anos. Para você ter uma ideia, das 2 vezes que ele ficou internado, ele ficou entubado 15 dias. Os médicos falaram para ele: você só não teve piora porque você começou a treinar e melhorar os seus hábitos. E ele ficou muito grato porque eu fui visitá-lo no hospital nas 2 vezes, lá no Sírio-Libanês. A família dele tem muito carinho e prestígio por eu ter esse cuidado. E aí ele me perguntou, Léo, mas eu não perdi tanto peso da maneira que eu gostaria, porque ele é um cara de 70 e poucos anos, o metabolismo é diferente, ele tem várias comorbidades. Mas aí eu comecei a mostrar um outro ponto para ele que ele não tinha enxergado até então. Eu falei para ele assim, Seu Ricardo, você é um cara que hoje caminha rápido na esteira. Você consegue caminhar conversando. Você é um cara que consegue carregar a sacola da feira. Você se levanta da cama, você vai no banheiro sozinho sem precisar de ajuda de ninguém. A tua técnica de exercício melhorou. O seu nível de força muscular melhorou. A sua capacidade cardiorrespiratória está melhor. O seu nível de cognição, a sua linha de raciocínio está mais rápido do que antes, quando você iniciou as atividades. Então, lembre-se sempre disso. Vários alunos têm objetivos e necessidades diferentes. O resultado para um não é o É, mesmo resultado para outro, mas a tua qualidade de vida melhorou. exato. Hoje você consegue comer o que você gosta. Hoje você já consegue subir a ladeira. Por exemplo, eu tirei uma foto com ele, é que eu ainda estou aprendendo um pouco sobre essa questão de marketing, mas ele fez questão de tirar foto, porque a gente subiu uma ladeira que há mais de 2 anos ele não subia a pé. E ele ficou com muito medo no meio do caminho. É como se você estivesse subindo a montanha. E aí ele ficou muito emocionado. A gente foi na Sodier e tomamos um café lá e tiramos uma foto. E eu até perguntei para ele, você quer um pedacinho de bolo? Não, não precisa do bolo não, porque a minha dieta continua firme. Mas o café e a foto eu quero porque para mim foi muito importante. Então você conseguir entregar esses resultados
ele é muito bacana, porque às vezes a pessoa que não tem experiência, ela pode achar, nossa, ele emagreceu pouco, poxa, só se eu consigo emagrecer. Mas já é uma lição de vida só o fato de você já ter melhorado os seus hábitos, que há 1 ano, 2 anos, há 5 anos atrás você não tinha. É mudança de hábito mesmo, né? Mudança de hábito. E isso parte também de casais que muitas vezes estavam em crise no relacionamento, pessoas que estavam se divorciando com depressão, alguns outros que tinha aquela dor que incomodava muito, que parou de ter dor. Então, os meus mentores, eles falam muito isso. É importante você registrar isso, porque além do corpo, além de perder peso e aumentar a massa muscular, que são dados importantes, mas a diminuição da dor, ou a zerar a dor, é um resultado muito importante. A melhora dos hábitos, a qualidade do sono, isso tudo faz com que você melhore a sua produtividade, seu desempenho para as suas outras atividades. Então, o que as pessoas precisam criar consciência é que a musculação é um remédio natural que vai fazer você melhorar o seu nível de vida para tudo, que vai depender menos de remédio, menos de hospital, e você, além de tudo, vai estar pagando muito mais em conta para um ambiente de alto astral. Porque eu já Exatamente. atendi aluno que falava, Léo, eu vou para fisioterapia e fico depressivo, porque eu tô ruim e eu vejo pessoas piores do que eu. Não, e outra, né? Já é cientificamente provado que o exercício físico, inclusive o exercício, por exemplo, perna, já falam que diminui a incidência de você ter uma demência ou problemas, né, de memória, Alzheimer, Sim, na sim. idade mais avançada. Então, assim, o exercício físico, ele é necessário para que você tenha uma qualidade de vida. Gente, se a nossa expectativa de vida aumentou, né? Perfeito, é A isso gente mesmo. precisa ter. Não adianta você querer viver 100 anos e você viver 100 anos debilitado, passar 40 debilitado em cima de uma cama. Então, que Correto. viva muito, viva uma vida longa, mas com qualidade de vida, podendo caminhar sozinho, podendo ser independente. E aí, eu creio que a visão aí da musculação, a necessidade do exercício físico, precisa ser mais divulgada. E não assim só para a gente prevenir, por exemplo, o jovem de agora que vai ter uma qualidade de vida melhor na velhice porque está com o hábito já de praticar exercício. Mas Sim, trabalhar sim aquelas pessoas que não foram educadas dessa forma lá atrás, que não tiveram essa sim. oportunidade lá atrás e precisam agora, né, trazer isso, esse contexto para a vida. Ainda existe um mito muito forte que, estou muito velho para iniciar musculação. Muito pelo contrário, se você iniciar ainda, independente da idade, você consegue melhorar e os estudos mostram a todo momento que é possível. E além de tudo, tudo que a gente faz na nossa vida tem a ver com a musculação. Outro dia, um aluno me perguntou, Léo, por que eu tenho que fazer esse exercício de sentar e levantar? Eu falei, porque quando você trabalha esse exercício do sentar e levantar, além de você fortalecer a musculatura das suas costas, das suas pernas, você vai ter mais facilidade de sentar e levantar da cama, você vai ter mais facilidade de sentar e levantar da cadeira e até mesmo do vaso sanitário. Eu falei, eu não vou querer ninguém me ajudando a levantar do vaso sanitário, não. Então, é para isso que a gente treina. Quando a Exatamente. gente vai pegar algo debaixo da cama, você está fazendo um exercício importante ali também. Quando você vai pegar algo em cima do armário, a musculação está a todo momento. Quando você vai subir uma ladeira, se você tem a musculatura da panturrilha forte, você consegue ter mais resistência para subir aquela ladeira. E a panturrilha é o segundo coração do corpo. Ela também ajuda a melhora da pressão arterial. O que é a pressão alta? É a força que o coração impulsiona sangue nas paredes das artérias. Na medida que você consegue conciliar uma boa dose de musculação, de aeróbico e de alongamento, você consegue melhorar sua qualidade de vida como um todo. E através disso, qualquer coisa que vier é lucro. Então, a grosso modo falando, o alongamento vai melhorar a sua postura, vai prevenir o encurtamento muscular e você vai sentir menos dores. A parte aeróbica, como uma caminhada, uma subida e descida de escada, esteira, uma bicicleta, vai melhorar seu nível de capacidade cardiorrespiratória. O que eu quero dizer é que você vai melhorar seu nível de resistência aeróbica, você vai passar a cansar menos. E o coração, ele é um músculo e ele desenvolve. Na medida que você melhora a sua capacidade cardiorrespiratória e cardiovascular, você passa a ter muito mais resistência aeróbica. Isso vai fazer com que você mantenha o seu metabolismo mais ativo, aumentando o gasto energético em repouso. E a musculação vai fortalecer os tendões, os ligamentos, as articulações, as cápsulas articulares e a massa muscular, além da densidade óssea, prevenindo contra a osteoporose, osteopenia, artrose, artrite e qualquer outro tipo de problemas que você pode desenvolver lesões.
E aí, o que que você tem que sempre analisar? O que eu preciso fazer o mínimo necessário? Musculação, um pouquinho de alongamento, um pouquinho de aeróbico. O que eu fizer além disso é lucro. Mas para você ter qualidade de vida, esses são os pilares básicos. Ai, gente, Léo, obrigada demais pela sua presença. Que aula, gente. Que aula. É assim, virei sua fã, né? Eu E que agradeço. história de vida, que, sabe, história de luta mesmo, de Sim, saber o que você quer desde o início e ir pra cima. E assim, você vê que a vida, ela te traz vários obstáculos e você tem que ter isso. Quem vence é quem sabe ultrapassar esses obstáculos. com E você certeza. soube isso de uma forma brilhante. E eu fico arrepiada, porque eu vejo que daqui a Eu um também tempo. fiquei. Não, é Amém, sério, amém, Senhor. Porque amém. eu acho que daqui a um tempo a gente vai estar sentado aqui de novo no Resenha Com Corporativa, certeza. falando, o Léo apresentando a rede dele aí. Eu vou ficar muito feliz, de Amém. verdade, Com porque eu vejo que certeza. você é um cara que é um O guerreiro, propósito do bem, né? é um propósito do bem. Você está enxergando um Além do nicho de horizonte, né? mercado que ninguém dá valor, que as pessoas, que o empresário de academia enxerga muito a questão do lucro Sim. e o quanto é dispendioso, às vezes, você investir nesse pessoal. E você está fazendo isso com brilhantismo que a gente só tem É, aqui a exaltar eu mesmo. agradeço esse seu reconhecimento e você me fez lembrar um comentário que um médico falou para mim há poucos dias. Ele falou exatamente assim. E por incrível que pareça, ele até dá assessoria para alguns famosos das redes sociais. Ele falou assim para mim, olha, seja fiel no pouco, que Deus vai te abençoar no muito. Amém. Faça com amor aquilo que você faz e principalmente quando você pegar profissionais para trabalhar com você, se preocupe se tem esse mesmo perfil, porque o dinheiro é consequência. Novamente. Então, eu acredito muito nisso. Então, quando eu vou dar a minha aula, quando eu vou atender o meu aluno, eu estou preocupado com o bem-estar dele. O dinheiro é consequência. Então, ele vem naturalmente. Agora, se você fica muito preocupado com o dinheiro, automaticamente você atrai o lado contrário do que você não quer. Exatamente. Então, E o tempo de Deus não é o mesmo que o nosso. e o tempo de Né? Deus não é o mesmo que o nosso, exatamente. Então eu acredito muito nisso. Sempre tratar os outros como você gostaria de ser tratado. E procurar manter sempre o foco no objetivo. Esse é É o isso aí. propósito do estúdio Tech Trainer. Por isso que eu falo muito, É isso aí, você é o seu gente. melhor investimento. É isso aí, gente. É isso, olha, obrigada demais pela sua presença. Eu estou muito feliz, acho que foi maravilhoso escutar tudo isso e o que você faz. E torço muito, vou ficar muito feliz de ver aí o teu estúdio, né? O Tech Trainer crescendo cada vez mais. Eu posso Viu? mandar um abraço para o pessoal? Claro! Queria mandar um abraço para os alunos do estúdio Tech Trainer, que sempre estão me apoiando, me incentivando, ficaram me enchendo o saco para mandar o link, mas depois eu vou mandar. Gostaria de mandar um beijo forte para minha esposa, que sempre me apoia em todas as coisas, a minha filha, a minha família, e aos meus mentores também, Rafael Miranda, Silvério e Léo Bianchini, que também me dão bastante suporte para aprender e evoluir cada vez mais no meu trabalho, e aos meus professores do tempo da graduação, da pós, que me ajudam bastante também. E obrigado aí pela Todo mundo, oportunidade. né, que passou na sua vida aí, Com vi pela certeza. história aí, que Sim, todo mundo foi construindo, né, essa personalidade. com Obrigada de certeza. verdade, viu, pela presença. Gente, vamos terminando por aqui com a resenha corporativa de hoje. Muito bom esse papo aqui. Se inscreva no nosso canal, lá pelo Lex Studio, também pelo portal R011. Siga também lá o Estúdio Tech Trainer nas É redes isso aí. sociais. Vai lá conhecer o Léo Menezes, conhecer lá a estrutura, né, ver como é que é diferente lá esse ambiente. Clica no sininho para receber todas as notificações. Um beijo, fica com Deus. Valeu. Tchau, tchau.